Dados da Polícia Civil do Estado de São Paulo mostram que entre 1º de janeiro de 2008 e 9 de fevereiro de 2011, o número de pessoas desaparecidas chegou a 13.089 pessoas, uma média de 11 por dia, entre crianças, idosos, mulheres e homens. Mas, segundo a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, é registrada uma média de 60 casos de desaparecimento diariamente só aqui na capital. Infelizmente, não são todos solucionados. Muitos dos desaparecidos ainda estão por aí e há um número alto de pessoas que são encontradas mortas. Por isso, a necessidade de criar uma rede de busca para que tenhamos muitos finais felizes. Vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que institui a Política Estadual de Busca a Pessoas Desaparecidas, cria o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas, entre outras ações. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Hamilton Pereira, do PT, professor Gustavo Portela Barata de Almeida, coordenador do curso de especialização em Segurança Pública e com Direitos Humanos da Uniso, Universidade de Sorocaba, Moacir Pinto, sociólogo, ex-secretário de Educação de São José dos Campos, e o Gilca Gataz, biomédica, coordenadora do projeto Caminho de Volta. Eu começo com o deputado Hamilton Pereira para a gente entender o que temos nessa proposta, claro, qual o objetivo dela. Pois não, Ana. A matéria-prima do legislador, os deputados e deputadas, são os problemas enfrentados pela sociedade. Então, nós vamos percorrendo aí os municípios todos, enfim, os eventos todos que ocorrem em nosso estado, e vão surgindo problemas. É dessa maneira que nós acabamos dando origem a novas leis, iniciativas parlamentares, né? E, recentemente, me deparei com esse problema. Foi o problema que você acaba de narrar na abertura desse programa, de pessoas que desaparecem, os familiares acabam ficando angustiados, e essa angústia pode durar anos e anos, se não décadas, sem um retorno, sem um resultado que pudesse, digamos assim, tranquilizar essas famílias, ou seja, o aparecimento da pessoa, do ente querido, que um dia desapareceu de casa, ou de uma maternidade, enfim. E a ideia é exatamente essa. Não tendo hoje uma política de busca a pessoas desaparecidas, nós estamos propondo esta política aqui no Estado de São Paulo, com um sistema que integre as polícias, Ministério Público, todas as organizações dos direitos humanos, do direito das pessoas, delegacias de proteção à pessoa, de busca a pessoas desaparecidas, porque a falta de resposta dos órgãos públicos levou, inclusive, a inúmeras famílias se juntarem, dando origem a organizações não governamentais, associações Mães que da hoje... Fé, né? Que são Mães da Fé é um seus exemplo filhos. de uma organização não governamental, né? De mães que se juntaram, criaram esta organização, funciona hoje como uma pessoa jurídica, e passaram elas mesmas a procurarem os seus entes queridos na medida em que desanimaram, né, em buscar nos órgãos públicos uma solução para esse problema do desaparecimento de um ente querido de sua família. Nós temos aí também uma organização com as mesmas características em São Bernardo do Campo, esta que busca crianças e adolescentes desaparecidas. Então, esse problema, na medida em que nós tomamos conhecimento da existência dele no estado de São Paulo, onde mais desaparecem pessoas, isso é bastante compreensível. O estado de São Paulo tem hoje 42 milhões de habitantes, portanto, o estado onde mais desaparecem pessoas hoje, entre crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim. A ideia é essa, é criarmos um programa de busca a pessoas desaparecidas que integre as várias organizações do governo, institucionais, também da sociedade, na busca dessas pessoas, aumentando assim a possibilidade ou as probabilidades de encontrarmos esses desaparecidos. Também propomos a criação de um banco de dados,
com as características físicas e as características genéticas das pessoas, para alimentar as informações todas que esses órgãos, na busca das pessoas desaparecidas, poderiam recorrer. Claro. Qual a realidade, professor Gustavo, quando a gente fala de pessoas desaparecidas no estado de São Paulo? Que realidade, que panorama que a gente tem hoje dessa questão? Bem, Ana, essa questão hoje ela é uma questão crescente, né? A todo momento, e que... A internet piorou isso? Acredito que não. Acredito que piorou em que sentido? Assim, principalmente quando a gente vê sumiço, né, de adolescentes, algumas vão procurar namorados, vão encontrar amigos, ou a mãe ou o pai proibiu de participar de alguma atividade. Hoje, nesse ponto, contribuiu, infelizmente, muito, né? Porque hoje nós vemos a cada dia mais a quantidade de crianças, né? Nem mais adolescentes, hoje já temos crianças de acesso à internet, e naquelas páginas de bate-papo. E ali, infelizmente, talvez não, com certeza, ante a ausência da fiscalização dos pais, nós percebemos que grande parte desses adolescentes e crianças saem à busca de uma amizade, de um eventual relacionamento, e ali, infelizmente, são vítimas de crimes, quer de natureza sexual, quer de natureza patrimonial, e em função disso, até mesmo para acobertar essa conduta delitiva, nós temos aí, em muitos casos, o desaparecimento que se originou por conta de uma simples e, num primeiro momento, infantil conversa pela internet. E o panorama que a gente tem em São Paulo hoje? O aumento acontece por quê? Claro que a gente tem o caso, colocou o deputado, a questão do crescimento populacional, né? A gente não pode deixar de pensar nisso, mas por que acontecem tantos casos? Muitos desses ocorrem em função desse crescimento populacional, e acho que muitas vezes, principalmente, pela omissão daqueles que têm o dever de guardar, né? É muito mais comum termos crianças desaparecidas, jovens desaparecidos, do que adulto. O adulto dificilmente ele se perde, né? Ou ele é vítima de algum ilícito, ou eventualmente uma queda que gera uma certa amnésia. As crianças não. As crianças, no mais das vezes, elas são arrebatadas de seu leito familiar, arrebatadas da sociedade. E isso muitas vezes ocorre em função da própria inércia da família, em momentos de passeios, né? Quer shoppings, feiras livres. Lugares com maior, né, aglomeração. Maior quantidade, a possibilidade de você permitir o deslocamento de um local para o outro de crianças menores, crianças sem a efetiva segurança. Isso tem feito com que o crescimento de pessoas desaparecidas, que muitas vezes, no mais das vezes, são vítimas de crimes, em função dessa inércia. Então, grande parte disto é responsabilidade, quando se tratar de criança e adolescente, da falta de fiscalização por parte não só dos pais, né, mas avós, tios, aqueles que têm a obrigação de zelar pela segurança das crianças. E a estrutura que propõe o deputado, na verdade, ele cria uma rede, né? Muda esse quadro, a gente precisa disso para, pelo menos, termos um índice maior de achados, vamos dizer assim. Muda, e muda muito, né? Hoje nós não temos informações das pessoas desaparecidas. A primeira importância desse projeto é já trazer à sociedade a responsabilidade de procura de pessoas desaparecidas. Então, o primeiro ponto já reflete a partir daí, que a partir disso aqui já se começa a noticiar, como é o nosso exemplo aqui agora, do projeto da professora, que busca dados a esse tipo a procurar essas pessoas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é obrigar o Estado uma interligação, que muitas vezes eu tenho uma pessoa desaparecida no bairro vizinho ao meu, né? Está ali num quartel da Polícia Militar, eventualmente difícil, mas pode acontecer, está no hospital público, né? Está no manicômio em função da perda de memória, e eu não tenho essa informação. Então, muitas vezes, ele está no próprio Estado, está sob a guarda do Estado, mas ninguém sabe. Ou eu sei que ele está perdido, mas perdido de onde? Originado de onde? Entendi. Então, isso, já no primeiro momento, ele vem fazer com que essas informações sejam prestadas e oferecidas a todos. Então, de repente, eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a todos os órgãos do Estado, com o site público, né, a interligação entre as polícias,
entre os órgãos que necessariamente buscam pessoas desaparecidas, recebem pessoas desaparecidas, e geralmente são órgãos públicos. Eu tenho um cemitério que é gerido pelo poder público, eu tenho um hospital, geralmente ele vai para o hospital gerido pelo poder público, eu tenho o IML, eu tenho delegacias, eu tenho polícia militar, então todos os órgãos públicos que não falam entre si. Então, a maior relevância do projeto é isso, é fazer com que isso seja levado a um determinado lugar, direcionado a um lugar, e que todos os órgãos públicos, que certamente são os órgãos que recebem essas pessoas, eles se comuniquem entre si e deem aí a possibilidade de todos conhecerem, terem ciência de quem são desaparecidos e também quem são encontrados, né? Claro, e chamar a atenção da sociedade, porque é aquela coisa, né? A gente fica muito assim, não aconteceu comigo, então, né, não preciso me preocupar. Eu acho que o Moacir deve ter sentido isso na pele, porque na verdade as pessoas se preocupam com o que acontece com elas, infelizmente. Né? Enquanto não mexe ou não pisa no seu calo, tá tudo ótimo. Como é que foi a experiência? A tua filha está desaparecida há mais de um ano, e quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse período, Moacir? Bom, tudo que vocês já disseram, hein, se encaixa. Passaram um filminho aqui, né? A minha filha amanhã completa 9 meses que ela 9 meses, quase. Está desaparecida. Então, passou um filminho aqui na minha cabeça. Tudo que vocês disseram se aplica ao caso do desaparecimento da minha filha, e mais algumas coisas que, na medida do possível, vou acrescentar aqui, dando razão a esse raciocínio que vocês vêm fazendo, e que é o raciocínio que o deputado Hamilton trabalhou no projeto. Eu não sou um cidadão relapso, sou um cidadão ativo, sempre fui um militante de várias causas, etc. Mas nunca fui da causa do desaparecido, certo? Então, acontecer com você. Até acontecer comigo. Então, esse é um dos nossos adversários, né? Porque nós somos... vai ser difícil alguém falar contra esse projeto, mas abraçar a causa e os deputados vibrarem com a ideia de aprovar esse projeto e o governador de sancionar e montar um serviço, etc. Esse que é o grande desafio. Porque, na verdade, não é... Tem outros assuntos que ocupam, por vários motivos, até por exagero da imprensa, às vezes, ocupam no noticiário de crimes, por exemplo, violência na escola, cada um com a sua filosofia, com a sua ótica, né? Mas essa coisa não, essa coisa certamente, assim, ou a gente vive de solidariedade, de piedade, ou a gente vive de alienação. As pessoas, coitado, eu não sei como, eu não sou capaz de pensar, imaginar como você está sentindo. Assim, por mais que eu me esforce, eu tenho certeza que eu não estou sentindo, não sou capaz de ser solidário com você no nível da sua necessidade. É verdade, certo? Mas e essa solidariedade, essa compaixão que tem muitas vezes, até gente da polícia, às vezes. Eu me lembro quando, no auge da busca da minha filha, da busca mais imediata do desaparecimento dela, em São Bernardo, tinha policial que na hora da folga dele ele ia lá. Olha que interessante. Sabe, ele ia lá, falava, se envolveu de outra forma. Se envolveu afetivamente. Sim. Até. Né? Mas e a instituição que ele trabalha? Prestou um bom serviço? Não prestou. Por quê? Porque por vários motivos que vocês já disseram aqui, né? Então, eu fiz esse supletivo nesses 9 meses. Eu fiz esse supletivo de todos esses assuntos, né? Então, eu vi, por exemplo, como a minha filha teve um desaparecimento público. Ela tinha 32 anos, agora completou em fevereiro 33, né? Teve um desaparecimento público lá em São Bernardo, muita gente viu. Então, o primeiro aspecto, pessoas viram uma pessoa passada, uma pessoa perturbada, claramente e não fizeram caminhando por um matadouro, vamos dizer assim, e não fizeram nada. Não fizeram nada. Não teve gente que falou assim, moça, vem aqui, vem aqui. Você tá bem? Senta aqui. Senta aqui, vem aqui. Ô, gente, olha, me ajuda aqui, ó, essa pessoa está aqui, vamos nos unir aqui, eu não quero assumir sozinho, vamos nos unir. Então, esse aspecto é preventivo. Isso é preventivo. Se você pode, com campanha. Então, eu acho que a questão das pessoas desaparecidas tem vários aspectos que são preventivos. Esse é um aspecto preventivo. Se você orientar a sociedade, né? Porque a sociedade aprendeu, por exemplo, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, com a lei Maria da Penha, a pessoa está aprendendo que mete a colher, sim, tem que se meter. Então, nesse caso,
pessoa alienada na rua, né? Quantas vezes em São Bernardo mesmo, depois dela desaparecida, nós fomos chamados por gente que estava nos ajudando a procurar por ela, nós fomos chamados e chegamos lá, não era ela. Aí da outra pessoa procurava desesperada, pelo amor de Deus, vem aqui, que é ela que está aqui. Aí ela não era ela. E era a mesma pessoa que estava há vários dias, ficava um monte de tempo na rua, e ninguém, não tem um serviço que encaminha aquela pessoa. Porque em cada local que ela aparecia, achavam que era sua filha. Então, a polícia, voltando à questão da polícia. Então, a polícia, por exemplo, o COI, que é o Serviço Especializado de Busca Desaparecido na Mata, que foi onde ela desapareceu, um pouco de dificuldade, mas acabaram indo no tempo certo para lá e ficaram bastante tempo até eles mesmos dizerem que ela não estava nem morta nem viva lá. Eles asseguravam isso depois de 5 dias de busca. Mas, por exemplo, no caminho desse processo, o primeiro comandante que foi para lá falou: nós precisamos de helicóptero e de cachorro. Os cães não foram, o helicóptero chegou a ir. Demorou um pouco, mas chegou a ir. Mas os cães não foram. Por que os cães não foram? Porque os cães, o COI não tem os seus próprios cães. Então, para levar pegar o cão do canil, era uma burocracia, uma dificuldade e não sei o que lá mais, que eles próprios falaram: nós não vamos conseguir, deixa para lá. Que é a falta de estrutura. Então não é só falta de estrutura, isso é falta de organização mesmo, né? Planejamento. Porque tem um departamento lá, uma repartição que tem cachorro, né? Só que não é, o COI não tem. Então, e o COI não fala, bate um rádio e fala: ó, manda um cachorro para cá que está precisando. Por que ele não tem essa autonomia, claro, né? A mesma coisa é a ligação entre delegacias, por exemplo, a PM de São Bernardo, se um PM de São Bernardo está perseguindo alguém que eventualmente levou, como aconteceu conosco, levou uma pessoa, essa pessoa está lá do lado de Santo André, ele não tem um jeito de passar o rádio direto para o PM de Santo André, que está do outro lado do rio, e falou: corre aí. Ele tem que passar para o comando dele, porque vai para o comando de Santo André que volta. Aí passou meia hora, uma hora, nesse tempo. A gente ouviu algumas todas essas coisas, que todas prejudicam. O caso da minha filha repercutiu muito, porque nós, até pela nossa história, né, eu tenho uma família grande em São Bernardo, tenho uma história de militância, inclusive, que a gente fez muita atividade, né, então é muito conhecida em São Bernardo. Então, o que aconteceu? Quando muita gente passou a procurar minha filha, muita gente passou a procurar minha filha, e aí se envolveu HPP, etc. Quando falou: não está na mata, agora vai para a Polícia Civil. Então, alguém o delegado... Eu preciso perguntar, daí o senhor completa a história rapidinho. A gente colocou os pontos da polícia, vamos colocar essa falta de planejamento, essa coisa. Agora, eu queria entrar na relação mesmo, na questão das pessoas desaparecidas, Gilca. Essas famílias, né, quais são as principais necessidades dessas famílias quando acontece um caso como o do seu Moacir? Então, eu acho assim, que o projeto Caminho de Volta, ele é um projeto da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, onde eu sou professora, e a nossa vida é fazer pesquisa. Quando nós nos deparamos com a questão das crianças e dos desaparecidos, não só as crianças, nós entendemos que aí era uma área que requeria a inserção de metodologias que já estão acessíveis para nós dentro dos nossos laboratórios, que é a questão do DNA, do banco de DNA. Entretanto, respondendo exatamente a sua pergunta, qualquer proposta, qualquer lei, nós precisamos conhecer esse universo, né? E se você for buscar na nossa literatura informações sobre pessoas desaparecidas, o que nós temos são números. Sim. Né? E esses números, a gente sabe até por pesquisas realizadas pela minha equipe, que não são verdadeiros. Né? Não é que não são verdadeiros porque a polícia está omitindo, não, nada disso. Porque muitas dessas famílias nem fazem o boletim de ocorrência. E o que nós temos registrado é o boletim de ocorrência desse desaparecimento. Então, quando nós elaboramos todo o projeto, que na realidade nasceu como um banco de DNA, nós fomos até a polícia conhecer o universo. E quando nós chegamos lá, nós falamos: não, isso daqui vai ser um depósito de DNA. E não é essa a intenção. O projeto tem como intenção, inclusive, conhecer esse universo. Então, ele foi estruturado desde o início, desde 2004 ele funciona dessa forma, que as famílias que desejam entrar no projeto, que têm filhos desaparecidos, com idade inferior a 18 anos, seu filho pode ter desaparecido há 20 anos atrás, se na época ele tinha até 18 anos,
e aqui eu faço um parêntese, que os 18 anos é a necessidade que a gente tinha de impor uma faixa etária, porque a gente não tem condições colocar limites, né? Exatamente, de atender a população como um todo, mas o projeto se insere na população de desaparecidos como um todo. Então a gente tem uma equipe de psicólogos que recebe essas famílias com entrevistas. Nessas entrevistas nós colhemos informações como essas, né? Seu filho desapareceu, qual a idade do seu filho? É a primeira vez que ele desapareceu? Não sei se o senhor sabe, mas das 900 famílias cadastradas no nosso projeto, mais de 50% já era o segundo desaparecimento. Então eu tenho famílias que os filhos saíram de casa 30 vezes. E que a mãe não fez 30 boletins de ocorrência. E isso não está contabilizado no nosso número. Quais são as principais causas? Então essa foi a nossa primeira pergunta. Mas será que a gente pode dizer quais são as causas desse desaparecimento? Qualquer resposta que eu te dê simples, ela está errada. Porque são muitas essas causas. Mas, por exemplo, a gente tem muito mais desaparecimento de jovens e adolescentes do que de crianças. Crianças, na maior parte das vezes, elas são levadas, né? E essas daí requerem uma ação muito, muito, muito rápida da polícia, né? E os adolescentes e os jovens, a maior parte deles, ou foge de casa por problema de violência dentro de casa, esse é um dos fatores que se repete bastante no nosso programa, mas muitas vezes, como já foi dito aqui, por curiosidade. Às vezes ele fala assim, vamos soltar pipa no bairro vizinho. Ele vai soltar pipa, ficou tarde, aí ficou tarde, ele tem medo de voltar para casa, ele vai para o ônibus. O ônibus é um lugar, terminal rodoviário, onde ficam grande parte dessas crianças desaparecidas. Por quê? A população ajuda, falta de conhecimento. Às vezes acolhe em casa, não avisa autoridade nenhuma, né? E vai dando essa condição da criança ficar na rua, né? Grande parte dessas crianças, porque também o projeto entrevista as crianças e adolescentes que voltaram ou que foram localizadas, então a gente tem um banco de informações sobre isso, a maior parte delas fica na rua. Então, criança na rua, como o senhor mesmo disse, também é negligência da polícia, negligência nossa de identificar. Por outro lado, muitas vezes, infelizmente, para algumas crianças, a rua é mais saudável do que dentro da casa dela. Né? Tem problema de alcoolismo, então, né, de agressão. Apanha dentro de casa. Então, vejam que não é uma questão simples, né? Não é um trabalho que vai dar resultado se ele não for trabalhado em rede. Então, essa questão do desaparecimento, na minha opinião, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer melhor, né? Esse é um ponto importante. A segunda coisa, eu também acho, essas famílias são negligenciadas no seu atendimento. Isso não é justo, né? Eu acho assim, eu lembro quando a gente começou o projeto, numa das primeiras entrevistas que eu dei, e alguém falou assim para mim, mas doutora, com esse número, são 9.000 casos de criança e adolescente por ano, só no estado de São Paulo, e no Brasil em torno de 40.000, né? A senhora vai fazer o que a senhora espera desse projeto? Eu falei assim, se a gente localizar uma criança tá feito. Já valeu. Valeu, não são números, né? Não importa o número de crianças encontradas. Importa, sim, que a gente está trabalhando para encontrar o maior número possível de crianças. Eu vou para um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero exatamente saber da doutora Gilca esses casos que foram encontrados e quais foram as histórias que as crianças trouxeram após esse desaparecimento. A gente volta já já.